Bom dia a todos. Pessoal, hoje a gente está fazendo dessa maneira, né? O Elson está convalescendo aí do Covid, né? Eu já zerei o meu, mas, enfim, vamos lá, né? Vamos falar um pouco do mês passado, do que aconteceu. Bom, eu acho que eu tenho que juntar abril aí com o mês passado, porque acho que foi um movimento só. Eu vou começar falando um pouquinho disso e depois vou falar de alguns outros temas. Vou falar um pouco do que a gente está vendo para o doméstico aqui, para as posições nossas, o que pega aí com inflação, o que pega com curva de juros. E depois, como sempre, o Elson vai embasar tudo isso aí do lado macro, né? É evidente que tudo que está aqui a gente conversou, as decisões aqui de alocação são sempre bastante conversadas entre nós e entre a equipe também. Mas vamos lá. A gente teve um mês de abril com o índice caindo, né? A gente teve um ganho ali naquele mês do RED que nós fizemos, só estou recapitulando, porque isso aqui já foi alvo de uma conversa anterior nossa. E principalmente o short de Vale que a gente fez, a gente enxergou bem aquele momento ali que a gente teria problemas na China. Então, basicamente, o que aconteceu é que, de fato, tudo desacelerou. Tudo que era commodity voltado da China desacelerou. A gente tinha essa posição vendida em Vale, a gente tinha também, só para recordar, uma posição vendida no índice via um put spread e com uma call spread vendida. A call spread, acho que não sei se já venceu ou está lá, mas está virando pó já. A gente ficou com essa ponta, que era muito confortável para a gente colocar esse dinheiro no bolso, né, ao longo do tempo. Mas tudo isso aí gerou uma performance boa, quer dizer, uma economia boa de perda, vamos chamar assim. A gente performou bem melhor que o índice o mês passado, o mês de abril, né? Já o mês de maio, né, o mês passado, foi um pouco mais complicado do nosso lado aqui, por alguns motivos, né? Primeiro, os temas... Bom, e tem uma coisa importante aqui, que tivéssemos nós mantido os hedges do mês passado, a gente teria perdido mais dinheiro ainda na cota, porque tudo andou, né? A gente, inclusive, virou a mão em Vale, a gente não fez... zeramos o short, viramos a mão, zerou o short, depois a gente virou a mão agora recentemente. A gente fez um bom trade em CBA, com uma posição importante aí de 4% do PL do fundo. É uma posição que a gente ganhou aí quase 18%, 19%, porque a gente pegou o low ali, alguém desfazendo posição, justamente por esse medo de China, a gente acabou comprando. De fato, essa reabertura está começando a acontecer, né? Provavelmente o Elson vai falar melhor sobre isso, mas os dados de Covid melhoraram, né? Então, isso... E aí você tem que também estimular um pouco mais a economia lá. Então, as coisas, a gente imagina que vão melhorar um pouco mais, né, na China. Então, se tivéssemos mantido esse hedge, né, e nesse mês a gente teria perdido dinheiro com o hedge e perdido dinheiro na carteira nossa, né, que a gente... carteira do fundo. Bom, e como foi o mês passado, né? Eu vou falar um pouco do mês passado, vou falar um pouco do que influenciou a gente, vou falar das posições, grosso modo, aqui que nós temos na carteira. A gente teve uma perda importante aí nos temas ligados ao mercado doméstico, né, em especial varejo. A gente perdeu 1,4 ponto percentual no varejo. E aí, principalmente, quer dizer, o varejo, onde a gente perdeu dinheiro de verdade foi em Mercado Livre, né, que foi a grande perda aí. E tivemos até ganho em alguns, ganhamos dinheiro em Açaí, ganhamos dinheiro vendido em Magazine Luiza, ganhamos dinheiro em Renner, em Centauro, enfim, algumas posições que a gente tem, no varejo, posições de longo prazo, a gente ganhou dinheiro. Outra posição que não performou bem, aqui menor já, os bancos, né, o valor relativo que nós temos, aqui a gente está tranquilo, né, vou falar um pouco de bancos também. Incorporadoras também, foi 0,3 para baixo no PL.
E o que a gente ganhou dinheiro em maio foi em commodities, né? Principalmente petróleo, ganhamos em minério, que é uma posição nova nossa aqui, uma posição já feita, né? Não vou aumentar. Ganhamos em CBA, como eu já tinha falado, né? Foi um ganho desse mês. PetroRio também, foi uma outra posição que a gente já falou, né? Em outras ocasiões que nós temos na carteira. Ganhamos, por incrível que pareça, né? Com os domésticos indo muito mal, a gente ganhou dinheiro na carteira de locadoras, 1,3 do PL, Movida, Vamos, Locamérica, Barra Localiza, e em Eletrobras, né? Eletrobras com o que é incrível, com esse tamanho de operação que está na rua, o papel assim vem até que performando bem, né? Em geral, quando ele tem uma operação e quando é muito grande, acaba tendo efeito contrário. Enfim, acho que é isso, né, do lado do painel do fundo. Claramente, o que performou melhor no mês passado, né, mês de maio, foi carteira de commodities. Acho que os bancos também andaram bem. Então, a nossa underperformance foi basicamente porque a gente tem essa posição no varejo e consumo. Eu vou até explicar que algumas delas a gente resolveu aliviar e outras até sair, porque a gente enxerga que vai demorar um pouco mais para essas aí. Porque se a empresa tem que pôr a casa em ordem e tal, e vai demorar um pouco mais para andar. Então, a gente resolveu taticamente reduzir um pouco o peso de algumas dessas empresas na nossa carteira, tá? A principal que eu posso citar é a CVC, que a gente montou uma posição e zerou, porque a gente gosta do case, gostamos do tema, a gente acha que vai demorar um pouco mais para melhorar. Principalmente, assim, não é um call temático aqui setorial, o setor até pode melhorar antes, inclusive acho que melhora, mas a gente, se quiser fazer alocação de curto prazo, vai ter que fazer em outras empresas, inclusive em coisas lá fora, né? Você tem Booking, você tem Decolar, principalmente Booking, é um negócio que pega muito mais na veia do que a CVC, que é uma empresa que a gente gosta muito, mas acho que assim o estrago que tinha sido feito lá atrás, que a gente falou aqui, inclusive em anos anteriores, né, no call, o estrago foi grande, a empresa ainda está melhorando, né? Como a gente tem o internacional, os voos internacionais ainda não voltaram, né, na plenitude, então a gente acha que vai demorar um pouco mais para isso aí decolar. Então vamos esperar um pouco mais. Bom, sobre alguns temas, né? E o que a gente tem na carteira hoje? A gente continua gostando de commodities, em especial petróleo, e tem uma posição também em Vale, um pouco menor, que a gente também acha que ainda tem um upside aqui, principalmente com reabertura de China. E assim, acho que um ponto que a gente vem falando há algum tempo já, e eu, inclusive, hoje vi um relatório aqui de uma corretora sobre isso, de um dos sell sides, é que a pressão de custo nos produtores de commodities está muito grande, né? Seja em minério de ferro, o custo da Vale subiu muito, né? Seja em celulose, o custo da Suzano também subiu bastante, né? Quando a gente olha o custo em reais, foi impressionante que tem subido. Então, assim, tudo isso para dizer, as commodities têm um piso agora de preço acima do que tinham antes, né? A gente, assim, todo mundo faz petróleo também, né? Se a gente olhar o petróleo, tem aumento de custo, né? De tudo, também de frete, aumento de custo de produção, né? De custo de reposição de equipamento, então tudo isso, custo de pessoal, então tudo isso é um custo para cima e que a gente vinha falando e acho que está começando, acho que o mercado a comentar também sobre isso. Então, commodities, a gente tem petróleo, temos Vale e tem uma posição em Minerva. Tá? Minerva, a gente acha que tem o upside do ciclo do Brasil e de reabertura de China também. Ela sofreu um pouco, né, acho que um mês atrás, foi quando a gente aproveitou para montar essa posição, justamente quando a China deu aquela desacelerada grande. E estamos com uma posição importante do fundo e assim, confiantes, não só na recuperação da China, mas no ciclo do gado no Brasil. A gente acha que isso aí vai favorecer bastante a empresa.
Essa posição em commodities é mais ou menos 30% do PL, tá? Bom, passando agora para a segunda maior posição da carteira, que aí já pega juro, né, e pega inflação, o crédito também, que é a posição em varejo, né? A gente tem hoje, né, com as reduções que a gente fez inclusive varejo e consumo, a gente foi para alguma coisa como 25% do PL. A gente já falou desses 25, 10 pontos, 11 estão em açaí. E assim a gente reafirma a posição. A gente está muito otimista com ele. A gente está agora no mês de junho. Em julho, agosto, já começa a abrir as lojas do Extra. Então, assim, não só ele vai se beneficiar muito disso, dessa abertura, né, como ele tem vamos dizer, podemos falar em balanço e demonstração de resultado completamente disfuncionais hoje. Porque ele sobreinvestiu, né, porque ele está gerando de caixa hoje, porque ele pagou os 4 bi das lojas, está reformando loja, contratou pessoal. Então, tudo isso é dinheiro que está na dívida, né? Quer dizer, a dívida aumentou e não tem o cash flow para financiar essa dívida. Então, o que vai acontecer no segundo semestre é exatamente o oposto, né? Ele vai ter, e quando ele cresce, ele gera caixa, porque ele recebe antes de pagar fornecedor. Então, ele começa a gerar muito caixa, ele vai ter uma combinação de geração de caixa, de amortização de dívida e um pouco mais à frente redução do custo da dívida também, né? Já com uma geração de caixa maior. Então, assim, a gente enxerga um upside muito grande ainda no açaí. Nossa conta aqui é mais ou menos 60%, 80% de upside. Então, é uma posição grande no fundo, vai continuar sendo grande, né? Passou por todo esse problema do mercado praticamente incólume. E o que pode sofrer um pouco mais à frente é o Carrefour, né? Que se beneficiou do fechamento das lojas do Extra e agora vai ter um competidor muito melhor, né? A gente falou com uma rede fechada aqui que está dizendo, pô, eu adorava quando tinha o Extra de vizinho meu aqui, ele operava muito mal, então para mim era uma maravilha. Agora, quando entra o operador muito melhor, eu acho que atrapalha toda a vizinhança. Então, aqui a gente está muito tranquilo. Bom, e depois tem mais outras teses, né, que a gente gosta a gente já falou aqui também Centauro, gostamos de Arezzo e uma que a gente acabou saindo, né, a posição que a gente saiu tirou da carteira, por alguns motivos aí que, assim, seria uma conversa longa aqui, mas a gente tirou o Grupo Soma da carteira por hora, tá? A gente quer esperar, a gente gosta da empresa, a gente gosta da Hering ali dentro, mas acho que a Hering tem que se provar um pouco mais, principalmente em relação às margens, tá? A gente tem um volume crescendo, mas com margens mais baixas. Então, com isso, o upside que a gente tem por papel é baixo para justificar a presença na carteira hoje. Se essa margem começar a melhorar, a margem de Hering rapidamente, com o volume já tendo crescido, a gente vai pensar em voltar. Mas por hora a gente está fora. E a gente tem Arezzo, né? A gente substituiu o Soma por Arezzo, que a gente tinha zerado lá atrás no preço mais alto do que a gente comprou agora. E Arezzo a gente está muito mais tranquilo em relação a isso, né? Ela tá a empresa que continua, né, com vendas assim, impressionantemente altas. A reserva navegando quase sozinha nessa parte masculina, né? Tem poucos players, né? Alguns players com marcas muito cansadas aí na moda masculina e a reserva indo muito bem. E na outra parte também no feminino, ela começando a entrar em moda, né? Começando a entrar com a Schultz também em moda. Então, assim, a gente acho que tem uma coisa interessante. Fora os licenciamentos, né? A Vans está indo muito bem, provavelmente aparece outra coisa aí pela frente, acho que não demora muito. E Centauro, né? A gente teve com o CEO da Centauro, está muito otimista, né? O investimento da empresa esse ano vai ser mais direcionado até a Fisia, né? Que é a Nike, do que a própria Centauro, porque o ROIC ele é muito maior. Então, assim, tem uma demanda reprimida gigantesca. Tem, claro, alguma inquietação aí com o fornecimento de mercadorias, parte vem da China, parte do Vietnã, uma boa parte da Nike vem do Vietnã, então ali está um pouco mais tranquilo.
mas eles estão conseguindo, né, tinham construído um estoque um pouco maior, acho que isso aí não vai ser problema para eles. Então, a gente está otimista ainda, bastante otimista com Fisia, e a gente acha que essas duas aí que nós temos, né, na carteira, elas pegam um perfil de renda um pouco mais alto, né? Não é o basicão ali, então pega um mais alto, né, de moda, que acaba sendo um pouco mais protegido de inflação e da crise aí que a gente tem visto, e do juro alto também. Bom, depois, então isso aí é afetado, né, obviamente, por um pouco menos por inflação e por crédito também, que são as famílias que pouparam bastante durante a pandemia e aí conseguem consumir um pouco mais. Centauro, claro que está um pouco abaixo, né? Aí já depende um pouco mais de crédito, mas também as vendas têm vindo bem. O segundo aí que a gente tem, que está ligado também a juro, e aí muito mais até do que esse varejo, as locadoras de veículos, né, que performaram bem no mês passado, né, no mês de maio. Aqui a gente tem uma posição hoje já maior em Locamérica, seguida por Vamos e Movida. E aqui em Locamérica a gente acha que está muito próximo da conclusão do deal com a Localiza. E acho que aí tem um upside importante para as duas, né? A venda de veículos aí, né? Elas conseguindo vender, que é uma acho que das cláusulas aí que imagino que tenham que ser satisfeitas para o deal sair, vai gerar 3 a 4 bilhões de reais para a nova empresa. Então, já vai ser uma compra grande de veículos aí à frente. Então, a gente está otimista em relação ao crescimento delas. Continuamos otimistas com Movida, a gente teve também falando com o CFO semana passada, bastante otimista, o mercado bem, aceitando o repasse de preço. E por último, a Vamos, que é aquela história de carteira já, né, próximos 12 meses de visibilidade muito grande. Aqui o que afeta mais é juro, mas conseguindo repassar preço, então a gente acha que na medida em que a gente enxerga juro longo caindo, né, que vai ser meio parecido com o juro real caindo, a gente está otimista com esse tema aqui de locadoras. O segundo são os shoppings, né? Aqui a gente fez uma redução, agora tem feito uma redução em um dos nomes, né, que é o Multiplan. Em Iguatemi a gente continua, a gente acha que está extremamente descontado, né? A gente acha que tem que fazer o catch-up ele vem fazendo, né, reduzindo os descontos que o Multiplan já tinha feito. E a venda para essa classe mais alta, os 5 shoppings dominantes do Iguatemi são entre 65 mais ou menos % da receita dele. Então já meio que fala pela rede toda, né? Tem ido muito bem, tá? Então a gente está otimista com isso, né? É um consumo high-end, então a gente está tranquilo com eles. Também pegam, principalmente o Iguatemi aí que é um pouco mais endividado, acho que vai pegar essa redução de juros também na veia. E o terceiro aqui vamos dizer, essa carteira que que está mais ligada à redução de juros, são as incorporadoras, e aqui principalmente Cyrela, Direcional e Zetec. Aqui é assim, muito mais colado com o juro real. Então a gente acha que à medida que a gente comece a ver isso aí caindo, depois o Elson vai comentar aí nossa expectativa para isso, a gente acha que isso aqui anda bastante. Então, aqui provavelmente é um lugar, hoje nós temos 12% da carteira, provavelmente vai ter mais nesse momento que a gente imaginar que o juro real comece a cair. Por fim, a gente tem aproveitado também essa queda nas empresas do setor elétrico para montar uma posição, tá, numa delas aí que a gente gosta, é uma distribuidora, na nossa opinião, premium. Não é a que a maioria de vocês está pensando, é uma outra. Mas, enfim, a gente tem visto o pessoal fazendo funding, janelas para comprar a Eletrobras. E nós vamos aumentar a posição da Eletrobras também. Hoje a gente tem uns 5 do PL, 5, 6. A gente acha que é uma posição para ter 8% do PL tranquilamente. Vai virar uma outra empresa. Acho que a eleição do conselho, que deve acontecer, acho que em 30 dias do leilão, né, assim que chamar a assembleia, a gente acha que vai ser um marco, aí, um negócio muito relevante para a gente saber para onde essa empresa vai no futuro. Então,
A gente está muito otimista com o eletro e aproveitando para montar essa outra parte aqui. Com isso, a gente acha que balanceia mais a carteira, né? Vamos ter uma parte em empresa defensiva, negócio que a gente acho que em alguns momentos não teve. Vamos ter essa parte em commodities e tem a parte de varejo mais essa parte de curva de juros. Tá? Varejo e curva de juros hoje a porção é de pelo menos 60%, 65% do PL, mas pode ser maior. Né? À medida que a gente acha que o ciclo de commodities chega um pouco mais no topo, a gente vai reduzir um pouco. O petróleo, que é uma posição grande hoje, que tem 20%, 22% da carteira, vai reduzir um pouco em prol dessa turma mais ligada à curva. Então, da minha parte é isso. Se vocês quiserem, depois eu posso entrar um pouco mais em nomes aí de ações que a gente carrega, mas vou passar para o Elson aí e volto aqui no Q&A. Legal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Deixa eu falar daqui, minha voz está meio estranha ainda, estou saindo da Covid, mas eu acho que assim, quando a gente pensa carteira aqui, tem dois drivers grandes aí, essa descrição que o Marcelo fez, papel a papel, deixou isso bem claro, né? Tem uma questão aqui que é mais doméstica, que é mais local, parte disso está em empresas que a gente acha que andam com queda de juros ao longo do tempo, parte está em setores que a gente acha que são acruam resultado desde que você não tenha surpresas muito grandes aqui do ponto de vista doméstico. Então, acho que o setor elétrico que a gente está aumentando é um bom exemplo. E tem um pedaço aqui que é um varejo que não tem tanto problema de earnings no curto prazo, está no momento ainda bom de earnings, e que está com múltiplo mais amassado, porque a taxa de juros ficou muito alta. Tá? Então, no fundo, acho que são, botando meu chapéu, né, tem todo o racional aí das empresas e dos setores, mas olhando meu chapéu, acho que são esses os drivers que a gente encontra de longo prazo aqui para o Brasil. Não é tanto earnings, vai demorar para o Brasil voltar a crescer de uma maneira demanda, que voltar a crescer de uma maneira mais sustentável, mas eu acho que a curva de juros está meio perto de um pico, não é um call fácil, mas eu vou falar um pouco sobre isso, já falei nas últimas, né, mas acho que vale a gente voltar nesse tema. Essa história um pouco mais a médio prazo, olhando um pouco adiante aqui, que é driver importante para o Brasil, tá? É muito o patamar de juros já me dá um certo conforto para testar, e aí olhando para o balanço de riscos, para testar a volta nessas histórias domésticas que estão na carteira. A outra parte é a parte de commodities, é isso que o Marcelo disse, né? Se você pegar lá nosso call, isso entra e sai. Sim, se você pegar nosso call lá do começo de março e começo de abril também, a gente estava vendido nessa história. A gente achava que já tinha andado bastante, a Ucrânia tinha, no fundo, foi um catalisador, né, para ir para preço, botar no preço todos os imbalances de oferta e demanda. E a gente tinha dúvida em relação à China, realmente a China teve um problema muito maior até do que a gente imaginava com o Covid. E agora, eu acho que tem muita coisa no preço, está na hora de pegar um pouco essa volta. Então, desde o final lá de abril, até acho que a gente desmontou esse hedge um pouco cedo, mas desde o final lá de abril a gente virou a mão, né? A gente desmontou o hedge e a gente veio comprando mais commodities ao longo do tempo. Acho que no curto prazo uma história boa. Mas assim, a história de curto prazo global parece boa, mas é um troço que tem um cap muito claro, é baixo, e é onde estão os riscos. Então também vai ser o nosso instrumento de hedge. Aí vocês viram que o Marcelo disse que provavelmente quando a gente reduzir o net long vai ser meio por aí, tá? Então vou falar das duas coisas, o driver mais doméstico, o driver mais global. O doméstico, assim, é um pouco chovendo molhado, é um carrego, está mais difícil, porque a inflação ainda, assim, a gente tomou muitos choques. A gente tomou o choque das commodities pós-Ucrânia, isso bate em agrícolas, bate em energia, principalmente nos IPCs. A gente tomou o choque que ainda reverbera desde o terceiro tri do ano passado, que são os industriais globais muito altos ainda. Por quê? Porque se tomou um choque de oferta para baixo lá, principalmente pela redução de produção na Ásia no terceiro tri do ano passado, no momento em que a demanda por bens ainda estava muito forte.
E a gente tomou agora, a gente está tomando um choque da reabertura, né? Então, se você olhar um pedação dos IPCs aqui lá fora, estão relacionados à passagem aérea, aqui no PCA Brasil tem uma coisa grande lá de seguro de veículos, por exemplo, que são coisas que, restaurantes, são coisas que com a reabertura mais plena que a gente está vendo, está tendo recomposição de preço. Seguro, por exemplo, caiu em 21, para subir agora em 22. Né? Então, a gente é um momento em que tem vários choques se sobrepondo, e aí realmente a gente sabe que essa sobreposição de choques vai formar um pico de inflação, mas assim, o efeito desses choques às vezes perdura um pouco mais. Tá? Acho que foi a história clara do IPCA desse mês agora que ficou, de abril, que ficou ainda bastante alto. Está caindo já, mas ainda bastante alto. Agora, dito isso, assim, o que eu acho? Estendendo um pouco o horizonte, você tem esses choques estão todos sobrepostos. Tem uma dúvida aí sobre oferta e demanda de bens globais, mas hoje a demanda de bens globais está muito menor. Isso que está acontecendo no Brasil está acontecendo no resto do mundo, que é você está fazendo um movimento com a reabertura mais plena de sair de bens e vindo muito mais para serviços. Então, a demanda de bens no mundo tem diminuído. Tá? É só olhar para a exportação da Ásia, esse negócio fica muito claro. É claro que agora você tem China, tem essas consequências aí da parada que eles deram no mês de abril, pode ter alguns efeitos ainda sobre a produção global, mas você está mais ajustado, você está com níveis de estoques globais aí nas várias cadeias, aí, mas não tá no nível normal, mas está no nível muito abaixo do que você estava lá no terceiro tri do ano passado, quando essa inflação deu uma pernada. E com a demanda cadente. Tá? Então, acho que quando você olha, estende um pouco o horizonte, essa história de inflação de bens começa a vir um pouco mais para baixo. Tá? Commodities, mesma coisa, acho que commodities mudou de patamar, então, no fundo é só a variação que vai diminuir, mas commodities é realmente bastante salgado, tem riscos altistas ainda, principalmente para o petróleo, então é uma coisa para se acompanhar. Mas, assim, boa parte desse choque está aqui, está passando nos preços. Tá? E serviços é a grande dúvida, porque um pedaço disso vai ficar via indexação. Mas essa inflação tá maior também por causa da reabertura. Esses choques estão passando. Aqui eu gosto da história, você vai ter um pouco mais de conforto ao longo do tempo, ainda que tenha incerteza no curto prazo. Agora, os pontos fundamentais, eu acho, para a gente pensar a curva de juros no Brasil aqui, vão um pouco além. Acho que tem 3 coisas importantes aqui. Uma, nosso Banco Central, diferente dos bancos centrais dos países ricos, já fez boa parte do trabalho, né? Então, a gente está muito perto do final do ciclo. É diferente de US, Europa, que nem começou ainda, por exemplo. A gente está muito perto do final do ciclo, estamos tomando esses choques todos com bastante juro real já na economia. Então, é uma demanda que tende a arrefecer adiante. Tem menos para ser feito aqui do ponto de vista de política monetária. 2, eu olhando para a curva, poxa, a curva assim, o juro real está alto. Eu já falei isso para vocês, a gente gosta de olhar isso daí descontando o juro real americano, então esse spread de juro real local com o juro real americano está em níveis que são compatíveis aos períodos, fora a parte mais aguda, né, da Dilma, mas assim, níveis compatíveis lá do final da Dilma. Lá o problema inflacionário era muito grande, maior do que a gente tem hoje no plano de demanda aqui, né? O nosso problema não é um plano de demanda doméstico, a gente tem muito hiato nessa economia. E se você olhar para a curva nominal, ela faz esses picos aí em 13,40 por aí, depois ela, que é alto, né? Depois ela desce, mas ela desce para 12. Assim, ela vai fazendo uma assíntota um pouco acima dos 12, bastante juros. Então tem muito risco de inflação aqui, e riscos fiscais, todas as coisas estão meio sobrepostas, né? Então eu gosto do patamar, eu acho que se você olhar para o patamar, assim, tem muita coisa, o mercado está precificado na renda fixa para um ambiente de bastante risco, bastante crise. E aí, assim, olhando para a dinâmica de inflação, que foram esses primeiros pontos, o ponto que o Banco Central está mais adiantado, e para a eleição, acho que tem uma simetria. A eleição, já disse aqui algumas vezes, é difícil, porque o discurso do Lula está muito complicado. Eu sou o primeiro a admitir isso, não está bom. Mas eu acho que não tem muita escolha, porque o Congresso, no final das contas, lá
somar toda a esquerda, você não vai ter os votos sequer para evitar barrar pressões de impeachment. Quanto mais para governar o dia a dia. Você precisa de 257 votos lá para MP, para evitar derrubada de vetos, para tocar o dia a dia do governo. Para fazer isso, o Lula tem que fazer um governo de composição, tá? E aí ele tem que trazer esses partidos que ele tem chamado, PSD de dado, uma parte do PSDB, uma parte do MDB. Assim, o Lula está sendo muito inábil nessa história toda. Ele bate no MDB, bate no PSDB, mas vai precisar deles lá adiante. Mas, de fato, ele vai precisar deles lá adiante. E é a posição desses partidos que acho que não aceitariam revogaço, vamos cancelar a reforma trabalhista, vamos tirar o teto, não botar nada no lugar. Eu acho que essa posição desses partidos, a necessidade do Lula tê-los na base, que me dá um certo conforto. Não dá para fazer agenda negativa do PT, esse é o ponto. Quando eu olho para isso, eu acho que tem uma simetria, então, sim, para cima. Se você fizer uma coisa que muita gente dentro do PT fala, só não conseguem materializar lá, porque acho que lá falta cabeça, falta cérebro para desenho de policy, mas olha, eu vou botar uma regra nova, que eu sinalize que eu vou fazer um superávit primário maior adiante, talvez não nos primeiros anos, mas adiante, e eu tenho um pouco melhor de controle da dívida, acho que o mercado compra isso com uma certa facilidade, tá? Se eu fizer isso, expectativas ficam muito melhor ancoradas, eu estou bem avançado no ciclo de política monetária, o câmbio apreciou, o câmbio ajuda também. Acho que a gente tem uma história de queda de inflação, e aí queda da parte longa da curva, intermediária para longa da curva, boa. Para os próximos meses, é isso que a gente quer pegar com essa carteira. Não é tanto earnings no primeiro momento, é mais pegar, eu acho que um repricing de múltiplos em cases que ficaram meio amassados, e alguns cases que são meio bond-like mesmo, andam muito com a curva de juros, tá? Então, é isso que a gente tem de driver aqui, acho que faz, assim, essa é uma mexida de preço importante, por isso que a gente tem na carteira. O curto prazo, a gente tem que calibrar com o global, não tem jeito. E aí, acho que é isso. Olhar os cases globais, eles entram e saem da carteira ao longo do tempo. Acho que tem que ter, pano de fundo global não é trivial. A gente tem um problema ao longo do tempo. O mercado está precificando basicamente o que o Fed tem falado. O Fed conseguiu ancorar muito a parte curta da curva. Mas quando eu olho lá para a parte intermediária, até onde vai o aperto, o mercado sinaliza alguma coisa perto de 3%. Eu acho que 3% de taxa terminal nesse ciclo parece baixo. Muito parecido com o que foi 18 e 19, porque o inflacionário é muito maior, né? Você tem que desacelerar o mercado de trabalho. Então, eu acho que eles vão ter que fazer um pouco mais de juro real nessa história. Então, isso é um troço que cap upside, qualquer tipo de correção. A gente está em várias classes de ativos, principalmente pensando em US, pensando em tech. Isso ainda é um bear market. Tem mais pernas para vir. Dito isso, eu acho que ao longo de abril e maio, o mercado foi muito nessa posição, colocou um risco de desaceleração, recessão global mais aguda nos preços. Isso também foi muito ajudado por que estava acontecendo com China. E, no fundo, China é o grande driver de Brasil. Assim, acho que até mais do que... se você não fizer nenhum overkill na economia, a política monetária não fizer um overkill na economia americana, no curto prazo, uma recuperação de China sustenta os preços por aqui. Tá? Foi isso que aconteceu, por exemplo, no começo do ano. Todo o primeiro trimestre nosso, com a WZ subindo mais de 30%, foi isso. O problema é que China, ao longo de abril, faltou, né? Assim, eles aceleraram violentamente, com Xangai parada. Essa coisa de Covid zero com o Omicron, uma combinação que tem um custo econômico muito grande. O China aparentemente não vai mudar isso, né? Até pelo menos a reunião do partido em novembro. Então, assim, o mercado precificou uma desaceleração muito aguda que realmente veio. O que a gente sabe de maio para frente? Aí os PMIs já mostraram isso, né? Eles eram um pouco melhores, então parece que o pior efeito dos lockdowns já passou. Os caras realmente fecharam Xangai por muito, muito tempo, fecharam seletivamente algumas regiões de Pequim, e os casos diminuíram. Tá? Então agora estamos na parte melhor, que assim, você botou um monte de coisa no preço, você vê todas as commodities aí caíram enormemente, só o petróleo, que acho que voltou a subir
mas aí por questões de desequilíbrio de oferta e demanda, que são maiores, né? Mas tudo aquilo que é muito elástico, muito concentrado em China caiu. Olha para a Base Metals como um todo, assim, a queda é brutal. Não, acho que tem uma recuperação aqui, tá? Ela é menor, vai ser para níveis menores do que estávamos lá em março, porque, afinal, se você tiver outros surtos de Covid, você vai ter problemas, mas é uma recuperação, esse negócio é importante, assim, acho que tem a normalização da economia chinesa traz um aumento de demanda grande para commodities como um todo, esse troço vai passar para o preço, sem contar toda a parte de estímulo que foi acelerada. Então, eu acho que tem que ter posição agora em commodities, faz sentido. É trade a curto prazo, é para pegar essa volta de China com mais intensidade nos preços. Eu olharia muito para comportamento de preço de base metals, está muito para trás ainda, tem os negócios que tem que vir um pouco para frente. E para pegar um pouco de normalização de US, acho que os Estados Unidos precificou uma recessão que não está com cara de que vai acontecer, pelo menos nos próximos 12 meses, ainda que o risco esteja maior, ainda que seja uma história boa, talvez, para os próximos 18 meses ou 24 meses, mas não é uma história para o curto prazo. Acho que o mercado também tem que reprecificar isso. Se você olhar para a VIX, que acho que é uma boa medida para você ir calibrando essa volta, o VIX ainda está nos 25, quer dizer, tá bem acima dos níveis que ele vinha tradando até recentemente. Então, só por queda de volatilidade, baixar esses riscos de curto prazo, acho que o mercado merece uma correção, é isso que a gente vai ver, tá? Acho que isso é rápido, então aqui a gente conta por semanas ou por poucos meses. Depois a gente tem que voltar a travar um pouco, porque a história global é uma história complicada, né? Eu acho que China, no fundo, ajuda, mas o grande fator de risco aqui a correção que você fez na curva americana ainda está pela metade, ao contrário da brasileira. Lá ainda está pela metade, tem mais coisa por vir, tá? Então a gente vai controlar a carteira mais ou menos desse jeito. A gente vê o grande upside de médio prazo nessas histórias domésticas, ainda que às vezes seja um pouco difícil de carregar, mas acho que é onde tem um grande ganho. Não é earnings, é muito mais relacionado a juros e carrego e repricing de múltiplo. E eu acho que a gente aumenta e diminui commodities é o nosso commodities, o índice, né? Acho que são o nosso veículo de hedge preferencial, conforme as condições globais. Agora, no curtinho parece bom, acho que tem que estar posicionado. Esses base metals subindo um pouco mais, acho que é a melhor medida para olhar, dá para diminuir, tá? E é por aí que a gente vai proteger a carteira. É isso, vamos abrir para perguntas, pessoal? Vamos lá, pessoal, eu vou ler as perguntas. Essa primeira é para você, Elson. Altas da Selic próximas do fim, mas níveis de juros nominais perto de 12,4% e reais perto de 5,6%, elevados em quase toda a curva. Como isso tem impactado taxas de desconto, posições de carteira, seleção de setores e cases? Então, acho que é isso que é exatamente a fechada disso que a gente quer pegar. O que acontece assim? A curva com tanta gordura na parte longa, está precificando um monte de riscos, evidentemente, comprime múltiplo, né? Então, dado o mesmo nível de earnings, você está com múltiplos mais baixos. Acho que isso já foi. Hoje, por exemplo, é bem curioso isso. Hoje o governo está falando em soltar um decreto de calamidade fiscal. Se você falasse em calamidade fiscal há 6 meses, era loucura no mercado. Hoje a curva já precificou muita coisa disso. Assim, ninguém acha que a curva o mercado sabe que você vai ter que mudar o regime fiscal na próxima eleição para estabilizar e está esperando isso, no fundo. Então tem muito prêmio aí. O que a gente quer pegar é a volta disso. Tá? Eu acho que a compressão de múltiplos, a queda nesses bond likes, já vieram muito em decorrência dessa subida de juros. Acho que agora, olhando para esses níveis aí, para a simetria positiva, pensando adiante, acho que está na hora de apostar na volta, né, nessa queda. Marcelo, como vê o atual valuation entre setores, cíclicos domésticos, defensivos e commodities? Quais deveriam sofrer de-rating ou re-rating no médio prazo, 24 meses? Acho que assim, o Elson já respondeu um pedaço dessa questão no anterior, né? Mas assim,
minha opinião, né, em relação, por exemplo, vou começar pelas commodities. Acho que commodities andam um pouco mais, né, como a gente falou, acho que tem alguns gargalos aí de produção, petróleo, acho que é a principal delas, tem algumas outras, principalmente ligadas a semicondutores, baterias, enfim, que também são commodities que estão bem demandados com preços ainda subindo. Mas não parece ser um mercado muito bom para 24 meses. Eu acho que os preços devem ficar parados, né? E vai ser na verdade, é interessante, né? Vai ser a gente olhar do ponto de vista de múltiplo, vai ser um re-rating, mas provavelmente as ações vão cair até lá. Então, acho que esse é o problema. O resultado das empresas vai piorar, né? Imagino que o preço de algumas commodities possa cair na frente, um pouco. Mas não tanta coisa, né? A gente fala, por exemplo, minério de ferro. Qual que é o preço de longo prazo? Em geral, 70, mas acho que é mais do que isso. Então, provavelmente estabiliza no nível acima. Eu acho que o que vai acontecer é que o mercado vai começar a rever modelos e ter essas curvas, né, deslocadas um pouco para cima, aí no longo prazo. Então, pode ser que seja um market performance, vai ter uma leve underperformance para esse setor. Aí, o primeiro, ali, cíclicos domésticos, eu acho que claramente é o que a gente falou aqui que está mais subavaliado por razões, né, que existem aí, que são principalmente juro alto, que leva também ao crédito subir de preço e a demanda encolher, né, e a demanda também encolhe pela inflação. E aqui não é redundância, né, quer dizer, o cara tem menos dinheiro para comprar, ainda vai comprar um negócio que subiu de preço e que o juro está mais alto. São 3 coisas atrapalhando esse setor. Então, ainda que a gente melhora essas condições, que são as 3, ou melhorar mais ou menos no mesmo ritmo, deve ser o que vão ter um re-rating muito mais forte. Defensivos, acho que tem muito momento do mercado, né? A gente está aproveitando aqui, os defensivos deram uma barrigada, e acho que são caras que vão também olhar para a curva, né? A gente olha aí, por exemplo, o setor elétrico negociando uma TIR real depende da empresa, né, volta de 10%, 11% ao ano, parece muita coisa, né? Então, assim, está muito descolado do que já foi. A gente vê, sim, um potencial relevante de valorização aí também. Então, para ranquear aqui, primeiro, cíclicos domésticos, segundo, defensivos, e commodities, eu acho que vai ser o funding para esses 2 primeiros que eu falei. Você acha que pode ter algum descolamento de preço entre ELET 3 e ELET 6 por causa do aumento da liquidez de ELET 3 pós-oferta? Olha, eu acho que não, viu? Porque vai ter, assim, a liquidez da Eletro-N também vai continuar grande, né? A emissão vai ser nas duas, né? Então, não vejo muito problema para isso, não. E até acho que um passo que vai ser dado logo adiante vai ser essa empresa para o novo mercado, né? Então, acho que nós vamos continuar negociando com um desconto ou com spread aí parecido, né? Claro que para você ir para o novo mercado vai ter que negociar com a PNB, afinal ela tem um privilégio no recebimento de dividendos, né? Dividendo garantido. Então, não vejo muito trade aí nesse negócio, não. O BC sinaliza que a taxa de juros deve continuar alta por um período maior que o esperado, terceiro trimestre de 23. Quanto da performance do fundo está atrelada a uma queda da Selic? Olha, eu vou falar aqui, deixa eu falar aqui do meu lado, assim, para mim, é muito menos Selic e mais pré, né? Acho que um pouco, né? Vai estar mais atrelado ao resultado das empresas, o cara está devendo no CDI, mas acho que o mercado vai na frente. Essa apoio, Elcio. Não, acho que é isso mesmo. O que a gente está pensando aqui é uma coisa um pouco... Bom, primeiro, assim, o BC não te fala até quando ele vai deixar a taxa de juros... Gostaria muito que falasse, mas não fala até quando ele vai deixar a taxa de juros alta. Ia facilitar muito a nossa vida aqui, mas o que o BC está sinalizando um pouco antes disso, né? Ele ainda está subindo. Então, os sinais que ele dá é para 1, 2 próximas reuniões. Está na linha de ele está diminuindo o delta, está perto de parar, tem muito ainda incerteza inflacionária. Mas o que o Marcelo disse, eu acho que é exatamente o que a gente pensa.
não é tanto a Selic, é claro que a Selic cair vai ajudando, né? Mas a gente está no começo do ciclo, então, da parte de recuperação. E o começo da parte de recuperação é a parte mais intermediária para a longa da curva, começa a vir para baixo. Tá? Você tem alguns catalisadores importantes para isso, você não pode ter a inflação explodindo, ela tem que começar a vir para baixo, e fundamentalmente você tem que ter alguma sinalização boa do fiscal, que eventualmente pode vir com a eleição. Tá? Nosso ponto aqui é só que tem uma simetria grande para cima. Se a gente tiver correto em relação a isso, essa história vai ficar muito madura. E o preço ter tanta coisa assim, quer dizer, já ter tanta coisa no preço, deixa a gente confortável assim, para ter essa posição, porque assim, aumenta a simetria e o upside fica maior, né? No fundo é um pouco isso. Em algum momento o BC vai cortar juros, sim, mas aí acho que demora um pouco mais. Talvez seja uma história, se a gente tiver certo de se a eleição for boa, talvez dê tempo dele fazer alguma coisa esse ano. Mas é uma história que vai ficar clara ao longo do ano que vem, se tudo der certo. Agora uma pergunta sobre o PK3. A recente queda das ações e ontem uma operação envolvendo a Êxito. Quais são as reações iniciais? É suficiente para retomar posição no ativo? Então, esse negócio é um pouco difícil, né? Porque a operação de ontem, basicamente, foi uma recompra de ações do Êxito. Foi vamos dizer, quando a Açúcar vai vender ações no valor de 400 milhões de reais, ali, que é a parte dele nessa recompra do Êxito, até porque tem 97% do Êxito, né? Então foi quase toda a recompra vai para o caixa do Pão de Açúcar. Eu acho que não, viu? Não é suficiente para retomar pelo seguinte, acho que, assim, por que é tentador, né, ter essa posição e por que nós não temos? Tentador é porque todo mundo faz a conta de soma das partes, parece muito bom, né? O Êxito é uma operação bem tocada, não tenho aqui os números, porque é um negócio que a gente não está olhando assim, olhamos nos últimos dias aí. Mas claramente tem um upside para a soma das partes. Provavelmente o valor de mercado do Pão de Açúcar é o que vale a participação dele no Êxito. O Pão de Açúcar aqui sai de graça. Agora, o que é o Pão de Açúcar aqui, né? Esse é o ponto. O Pão de Açúcar trocou de CEO sei lá quantas vezes nos últimos anos, né? Não tem uma direção clara ainda. Eu acho que a gente tem que esperar. O Marcelo está lá. Eu acho que temos que dar o benefício da dúvida para ele. É um cara parece muito bom. Mas tem que ter resultado, né? O Pão de Açúcar vem apanhando aí de várias redes, não só aqui em São Paulo, como no interior, assim, mas apanhando feio. Então, agora, vamos dizer, não tem mais distrações. Mas antes era ruim porque todo mundo só olhava para açaí, aí tinha o Extra, que, né, segundo esse olho, gastava 80% do tempo dele no Extra, mas que era só ali para apagar incêndio. O Extra é muito mal, né? Então, agora não, agora tem o Pão de Açúcar. Qual que é a estratégia, então? Fazer os supermercados, bandeira Pão de Açúcar, minuto Pão de Açúcar, né? Que é a proximidade. Então, primeiro só aí tudo anda. Se andar, tem um belo upside, né? Até porque, né, eu vejo assim, tem muita gente que fala de governança aí, no Pão de Açúcar. Eu acho que tem várias empresas no Brasil, outras fazendo coisa muito pior do que o Pão de Açúcar, tá? Eu não vou falar aqui nome, mas tem uma que caiu bastante recentemente, que é um horror, assim, a gente tem visto informação vazando, enfim, não vou falar nomes aqui novamente, né? Mas acho que qual que é a saída para o cassino, né? Minha opinião também. A saída para o cassino é fazer o açaí crescer bastante, mesmo, fazer com que essa empresa valha tanto a ponto dele poder vender o controle e pagar a dívida dele lá na França, que era uma coisa que acho que ele nunca imaginou na vida dele que fosse ser possível, né? Operação no Brasil fosse pagar o buraco que ele tem lá na França. E o Pão de Açúcar também pode estar nessa. O Pão de Açúcar melhorando, o que eu enxergo pode acontecer um spin-off aqui do Êxito, e aí vende esse Êxito para alguém, quase todo esse dinheiro, e aí fazendo o spin-off, o dinheiro vai direto para o controlador e para quem tem ação do Pão de Açúcar. Então pode ser uma bela operação, mas acho que não é para já, mas acho que é para ficar de olho, sim, não temos posição, mas vamos continuar olhando. Quais setores serão beneficiados nesse ano de 22 com o cenário atual no Brasil? Vou falar aqui, depois o Elson complementa aí, mas depende de quando, né? A gente está falando aqui, vamos dizer, a nossa cabeça daqui para o fim do ano é que nós vamos ter uma ponte que, em algum momento, esses sistemas domésticos vão se beneficiar do começo de queda no pré, né, do doméstico melhorando um pouco. Então,
E acho que é uma grande andada que vão dar esses setores com essa curva fechando. Então, eu acho que são setores domésticos, né? Acho que vamos ter um ganho agora ainda com commodities e depois a gente vai ter que, né, o Elcio acho que falou bem isso aí, vai reduzir um pouco até alguma proteção para o fundo para fazer essa ponte até os domésticos começarem a andar. Elcio, vamos lá. Eu acho que é isso. Eu acho que as histórias domésticas, assim, a gente está, quando você olha para o momento do ciclo, que é a gente está tateando o pico do aumento de juros, pico de inflação, e olha que a gente tem uma eleição pela frente, que assim, eu diria que essa eleição ou fica como tal, melhora, no fundo é isso, por isso tem alguma simetria. Eu acho que a história toda passa por aí, eu acho que tem uma história interessante de melhora nos domésticos. Mas ele tem que ser muito seletivo, porque, assim, earnings e crescimento generalizado vai demorar para vir. A gente ainda tem, assim, a gente ainda está subindo juros, né? O que vem na frente aí, nessas histórias domésticas, são os papéis que são muito impactados pela parte longa da curva. Então, o Marcelo mencionou aí dos nossos setores aí, rentals e home builders, acho que são claramente um case. E os setores que estão com uma história de earnings um pouco mais consolidada, então, se você olhar o atacarejo, tem uma história de earnings bastante consolidada, hoje, corrente. Alguns segmentos do varejo, que tem principalmente os que estão de renda média para cima, que aqui as famílias pouparam, né, na pandemia, esses caras acho que vão continuar tendo um momento bom de earnings, mas tomaram um repricing para baixo por causa do juro real mais baixo, né? Então é isso, você teve um de-rating de múltiplo. Se o juro real mais alto, se o juro real cai, esse múltiplo começa a cair, significa que os preços sobem também. Então tá aí. O global, eu acho que é uma história de, assim, o mercado exagera às vezes, por exemplo, Covid, China, tudo parou. Acho que foi um mercado precificou muita coisa aqui, o risco de recessão global, que acho que não é tão grande no curto prazo, então tem que fazer uma recuperação. Mas tem um cap aí, por isso que o Marcelo está falando em hedge, eu concordo completamente, a gente vai ter que fazer, que assim, o Fed vai ter que fazer mais coisa, né? Então, esse é o fantasminha que vai continuar convivendo com a gente aí nesses próximos meses. Qual a alocação líquida e bruta no fundo? Vocês ainda têm MELI no portfólio? Bom, alocação líquida 98, bruta 145. A gente aumentou, tem algumas coisas, por exemplo, Minerva contra Bova. Então tem várias trades aí de valor relativo, tem outros que são de valor relativo mesmo, ação contra ação. A gente está nos bancos, a gente tem um pequeno net long, mas temos uma operação grande de valor relativo também. A gente gosta de Banco do Brasil e Itaú, nós não falamos aqui. E acho também que os bancos também são uma boa locação aí nessa hora que o Elson falou que o juro começar a sinalizar para baixo, porque aí, custo do funding vai começar a cair, você vai ter o crédito começando a crescer e já vai ter feito o pico de inadimplência, que é quando, em geral, você deveria ter o low de preço dos bancos. Então, é outra alocação que a gente gosta. Nós temos o MELI, a gente entrou um pouco cedo, o mês passado foi uma perda importante do fundo. Nós temos por volta de 5% do PL em MELI, tá? A gente gosta. E a gente recentemente, né, a gente está procurando hedges também para essa posição. A gente gosta, a gente acha que vai ser um carrego de longo prazo para o fundo também. O fundo mantém posição em S&P ou renda variável global? A gente tem muito pouca coisa, a gente comprou nessa última queda da Nasdaq, ainda estamos com uma pequena perda, comprando um pouco de ETF de Nasdaq, posição pequena de 2% do PL, e a gente vai ficar um pouco mais, porque a gente acha que tem que ter um catch-up lá fora. E aí a gente vai depois sair também disso. O que vocês acham da perspectiva da ação da Via? Olha, a gente não gosta, tá? Olhando para esse tema de e-commerce, principalmente, e vamos separar e-commerce e reabertura, né, lojas físicas. Lojas físicas, acho que é ok, né? Reabriu, obviamente, as lojas estavam fechadas, vão vender mais, porque, né,
As lojas vão vender mais porque estavam fechadas e vão vender agora. Agora, muita gente comprou muita coisa aí na pandemia. Então, comprou geladeira nova, comprou um monte de coisa nova e não vai comprar de novo. Essa linha branca acho que tem um problema. A parte de e-commerce, acho que vai faltar funding, vai faltar capital, né? A Via vai ter que fazer escolhas, onde é que eu invisto? Né? Na logística, né? De e-commerce ou eu invisto nas lojas? Né? A logística é muito custosa, muito cara, então precisa ter um bolso mais fundo. Tá? Eu acho que quem tem isso hoje é o Mercado Livre. Então, nós não achamos interessante não essas ações de Via Varejo. E as perspectivas de Banco Inter? Olha, também não gostamos, não. A gente acha que o Banco Inter está assim, fazendo de tudo um pouco ao mesmo tempo, né? E acho que o crédito, né? Eles andaram aí com a carteira de crédito. Acho que é muito perigoso nesse momento, né? Que inclusive o Mercado Livre também sofreu por isso, né? De começar uma concessão de crédito ou crescer no ambiente de inadimplência aumentando também. Então não é um banco que a gente gosta muito de perspectiva. E uma última pergunta aqui que entrou no chat. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ainda aponta para quase 2 vagas por desempregado, índice de custo de emprego mais alto nos últimos 50 anos. Se o Fed quiser atacar a inflação, vai ter que pesar a mão. Como vocês veem isso? Esse é o risco que a gente tem que ir controlando ao longo do tempo. Eu falei, assim, o trabalho do Fed ainda está pela metade, né? Não é, eu disse na minha exposição que o mercado projeta 3% de taxa terminal, perto disso, provavelmente é mais, tá? Qual que tem 2 trajetórias aqui, uma trajetória pode ser boa para a gente, ainda boa para a gente, você faz isso, a economia americana desacelera, mas não gera uma recessão global, a gente está num ambiente positivo para commodities, câmbio aqui ainda para baixo, câmbio é muito commodities, e aí toda a nossa história aí de juros, etc., para os domésticos para em pé. Mas pode ser pior, né? Pode ser que o Fed tenha que fazer uma coisa mais forte, não dê tempo da China ainda fazer a recuperação. E aí ter que botar a economia numa recessão maior, isso vai contaminar, evidentemente, a recuperação global, tá? Não parece ser para já, porque você tem muita poupança no americano médio. Então, mesmo com essa queda de renda disponível, com aumento de gasolina e tudo mais, esses caras continuam consumindo. Então, sem recessão de consumo, é difícil ter recessão americana. Mas é o risco que a gente vai olhando. Não é para já, por isso que a gente tem posição. Acho que o mercado exagerou. Mas acho que é um risco, pode ser um risco para algum momento, sim. Por isso que a gente vai ficar calibrando o hedge, olhando muito para isso. Bom, pessoal, a gente não tem mais pergunta por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente continua à disposição. Se não, nos vemos no próximo mês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais.